Bem-vindo à palestra online Como transformar dificuldades em oportunidades. Nos próximos entre 15 e 20 minutos, nós vamos seguir aqui uma estrutura de uma palestra que eu vou disponibilizar num e-book aqui em baixo, no vídeo, e que explica um pouco do que é o curso online Como transformar dificuldades em oportunidades. Ele assenta também numa base do livro Auto-Coaching do Porquê ao Como. E este livro surgiu a partir deste primeiro Pontapés nas Dificuldades, que ele aqui mostra o porquê e justifica o porquê que eu tinha tantas dificuldades. E este explica o como é que eu as conseguia resolver. Este segundo livro, ambos autopublicados, este segundo livro, ele é versátil e pode ser convertido num planner de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E, portanto, este planner será disponibilizado em versão digital juntamente com o curso online. Muitas vezes vamos estar a ver, olhar para baixo ou em frente, porque eu tenho o e-book aqui aberto no Canva e, portanto, vamos lá contar um pouco da minha história, o porquê das dificuldades e como é que eu as consegui resolver. Isto durou um período de 5 anos e, portanto, todo o meu conhecimento foi compactado neste curso de forma a que tu não tenhas que passar 5 anos para descobrir um método, como é que eu vou como é que eu descubro o porquê e como é que eu resolvo a partir do como. E eu ia dizer descobrir como é que eu vou do querer ao ter, porque isso também era uma pergunta chave que eu tinha na minha cabeça e que fez com que eu alavancasse isto tudo. Portanto, então vamos lá situar o ano em que tudo começou, em 2015. Eu estava no final do ano de 2015, no finalzinho, já estava a iniciar quase ali a bater janeiro de 2016, e eu parei completamente e comecei a questionar o que é que se passava à minha volta. Porque tudo, mas tudo me acontecia de mal, tudo. Um emprego novo era uma chatice porque eu ficava com o que ninguém queria fazer, ou num departamento mais complicado. Eu realmente eu não tinha sorte com as coisas. Contas para pagar, surgiam dívidas atrás de dívidas, contas atrás de contas, confusões atrás de confusões. Eu chegava a confundir as contas, queria confundir uma vez a conta da água com a conta da luz. Era assim, confusões atrás de confusões. Sorte com as pessoas que eu apanho pela frente? Nenhumas. Era dificuldades, tanto no mundo laboral como no mundo académico. Eu tive algumas chatices. Pessoas que muitas vezes abusavam da minha boa vontade. Outras que pareciam A, mas depois eram B. E eram coisas que realmente me deixavam muito para baixo. As dificuldades eram gigantes para tudo e mais alguma coisa. Portanto, eu não conseguia sequer alcançar os objetivos ou resolver problemas simples. Era sempre confusões para tudo. O azar vinha ter comigo e era algo que eu não sabia explicar. Eu pensava, alguma coisa eu devo estar a fazer de mal, mas o quê, não é? O universo está a conspirar para que tudo me corra mal, não pode ser. Então eu pensei, eu preciso de encontrar soluções, porque eu não quero continuar nesta bola, que já vem há muito tempo, principalmente num período de 5 anos. Portanto, estamos a falar de 5 anos de grandes dificuldades, muitas mesmo, e mais 5 para eu conseguir perceber o porquê e como é que eu as conseguia resolver. Portanto, foi muito tempo que eu passei para conseguir me desvincular daquele padrão, daquelas confusões todas que eu tinha. E, portanto, eu tinha muitas perguntas sem resposta. Eu tinha muitas perguntas sem saber as respostas, que provavelmente serão idênticas às tuas. Já alguma vez te sentiste perdido, sem saber qual o caminho a escolher e a pensar como é que eu vou do querer ao ter? Portanto, lá está a tal pergunta-chave. Isto foi a primeira coisa que eu
que me surgiu porque eu pensava, como é que... Eu sei aquilo que eu quero, mas como é que eu consigo alcançar as coisas? Eu não sabia. Como é que eu consigo alcançar o meu sucesso? Porquê é que eu me esforço tanto e mesmo assim eu não consigo realizar o que eu quero? Isso era uma grande frustração. Porquê é que eu me esforço tanto e mesmo assim não consigo realizar aquilo que eu quero? Olha, já vou ter a ser repetitiva, porque eu estou a ler a seguir um conjunto de perguntas que estão aqui no planner, que faz parte de um dos exercícios práticos do curso. Porquê é que há pessoas que conseguem alcançar o sucesso e outras não? Será que há uma forma específica? Ser persistente será o suficiente? O que é que será que eu estou a fazer de errado para ter tantas dificuldades na vida? Porquê é que eu estou com tantas dificuldades na vida? E como é que eu consigo superar as minhas dificuldades? Como transformar as dificuldades em oportunidades? O que é que eu preciso de saber e fazer para gerar soluções? Será que eu comunico com os outros de forma errada? Será que o problema era meu? Pois às tantas eu comecei a pensar, não, o problema está em mim. Porque eu falo A e entendem B. E outra coisa, muitas vezes, e foi também ali o iniciozinho de como é que começou a mudança, porque as pessoas tinham uma primeira imagem errada da minha pessoa e eu muitas vezes era conotada ou classificada com uma imagem completamente oposta de uma pessoa arrogante, de uma pessoa nariz empinado, de uma pessoa antissocial, de uma pessoa que não fala com ninguém e isso só me trazia desvantagens, porque eu nem sequer tinha essa consciência, só depois quando as pessoas me conheciam e diziam, mas é que eu pensava, eu quando te vi, pensava que tu eras antipática e tu não és nada antipática, ou com a mania e tu não és nada com a mania. E isso era uma coisa que me começou realmente a fazer muita confusão, porque eu pensava, meu Deus, eu estou a sofrer injustiças, não é nada disto. E então eu pensava, será que sou eu que comunico com os outros de forma errada? Será que o sucesso está ligado à autoestima, à autoimagem e à autoconfiança? Como é que eu sei que as escolhas que eu faço são as mais acertadas para mim? E eu, a partir daqui, a partir destas perguntas-chave, eu comecei a desenvolver pesquisas em várias áreas com o objetivo de encontrar justificações e soluções. E eu tinha algumas ideias-chave na minha cabeça e a primeira delas foi: se a pessoa tem um problema, esse problema tem uma causa. Se eu souber a causa do problema, eu sei como encontrar uma solução. E então eu pensei, eu tenho que encontrar a causa das dificuldades, porque se eu souber a causa, eu consigo arranjar uma solução e atacar a causa, que é para os problemas não continuarem a vir. A gente corta como aquele ditado de cortar o mal pela raiz. Porque na verdade os problemas na nossa vida vão continuar a surgir. Só que a forma como eles vêm e a forma como nós os percepcionamos e como resolvemos, isso é que faz a diferença. Mas eu nessa altura não sabia. Portanto, eu nessa altura... Está a gravar? E estava aqui a confirmar que estava a gravar. E outra coisa, se o meu tom de voz começar a subir muito, é para combater os ruídos externos ao meu redor. Então um pensamento surgiu. Eu precisava descobrir um método que resolvesse problemas e que me permitisse saber como é que eu conseguia chegar onde eu queria. E assim nasceu a ideia da fórmula. Porque eu tinha a ideia de uma fórmula, por isso é que o meu livro tem este formato da pipeta dos cientistas, porque eu queria arranjar uma fórmula que me permitisse resolver problemas e saber como é que eu conseguia chegar onde eu queria. E depois está aqui um coração e um cérebro e um coração, e isto depois será para outro vídeo, como é que eu cheguei aqui, porque é que foi esta ideia e que depois gerou outro logotipo, o meu logotipo da luz, e porque é que uma coisa também tinha que estar a coincidir uma coisa com a outra. Mas isso será mais lá para a frente.
Outra coisa, eu percebi que o ensino escolar é teórico demais e não ajuda em quase nada na vida prática. Eu estou a ler pequenos certos-chave do primeiro livro. É a experiência de vida que nos ensina mais. Deves de aprender com a experiência de vida dos outros. A escolaridade adquirida ao longo dos anos não foi útil para me ajudar a ultrapassar obstáculos. Não te ensina como lidar com as injustiças da vida. Não te ensina a saber como estar a falar numa reunião de trabalho. Não te ensina a ser educado e muito menos a ter consciência que vais encontrar todo o tipo de pessoas na vida, do excelente ao mais reles. Caso contrário, não se ouvia a célebre frase "se eu soubesse o que sei hoje". E isto foi uma coisa que me acontecia muito nesse período de 2016. Eu começava a estar muito revoltada porque eu pensei, se eu soubesse o que sei hoje, e não me tinham puxado do tapete tantas vezes, eu não tinha caído tantas vezes em tantas chatices, realmente haviam soluções se eu tivesse conhecimento e sabedoria para as aplicar, mas eu não as tinha. E portanto, houve muitas situações que efetivamente eu poderia as evitar, eu poderia ter resolvido as situações de outra forma se eu tivesse conhecimento e sabedoria. E nós, quando temos uma certa idade mais jovem, realmente temos muita energia, mas pouca sabedoria. E isso é uma coisa que atrapalha, porque depois, com a idade, realmente cada um tem a sua experiência de vida, a sua história, vai adquirindo bagagem, vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo experiência de vida, vai adquirindo ferramentas, mas a vitalidade começa a descer, a paciência não é a mesma e na vida há sempre vantagens e desvantagens. E portanto, o meu objetivo principal com este curso é que, se tu estás numa fase da juventude, eu te posso oferecer ferramentas úteis à vida prática para que tu consigas estabelecer estratégias e não passes 10 anos da tua vida, porque dos 20 aos 30 voa, ok? E de que forma é que tu consigas ter conhecimento, experiência de vida, sabedoria e ferramentas que te possibilitem ir do querer ao ter de uma forma prática, objetiva e concreta. E portanto, todo o meu conhecimento eu estou a passar neste curso de forma a que tu não tenhas tantas dificuldades, porque muitas das vezes essas dificuldades podem ser evitadas se nós as soubermos como as evitar. Outro pensamento. Eu tinha muitas dúvidas em compreender como alcançar resultados e comecei a perceber que a dificuldade não era só minha. Eu não sabia como alcançar os objetivos que queria. Apenas sabia o que queria, mas não sabia como lá chegar. É verdade. E então, eu procurei conhecimento num período de reflexão, reuni toda a informação relativa à minha pesquisa em várias áreas, juntei a minha experiência de vida e saí do fundo do poço. Eu tinha conseguido transformar a minha dificuldade em sucesso através da procura de conhecimento, a minha estratégia, porque o meu eu tinha sido impulsionado. E foi assim que nasceu a fórmula eu mais conhecimento igual a sucesso, que permite resolver problemas, transformar a vida e explicar-me como é que eu conseguia chegar onde eu queria através da estratégia adaptada à singularidade de cada um. Eu tanto andei, que consegui chegar à tal fórmula do eu mais conhecimento igual a sucesso. Porque eu queria uma base, uma estrutura que me permitisse ser adaptada à singularidade da pessoa e à singularidade de cada situação, em qualquer área da vida. Aquilo tinha que encaixar como uma base. E a partir daquela base eu conseguia adaptá-la em várias situações da vida. E fui testar. O conhecimento, portanto, eu espero que estejas a seguir o PDF, porque isto está tudo no tal PDF que eu estou a dizer e que vou deixar aqui disponível. O conhecimento, estes gráficos,
Estes gráficos estão todos no planner, que faz parte do curso. Para além destes, tens muitos outros gráficos. E eles foram criados por mim. Eles estão aqui em baixo. Eles foram desenvolvidos e criados por mim. E outra coisa que também é muito importante é que o livro, juntamente com o curso, está composto por 26 capítulos pequenos, muito práticos, objetivos e que cada um começa com uma frase-chave. Porque, como este livro tinha muitos porquês, eu peguei nos porquês principais e depois fui desenvolvê-los a partir de uma linha condutora com muitas ferramentas que eu as fui adquirir. Por isso é que atrás de mim estão as formações todas que eu fiz, mas já lá vamos, para conseguir compactar todo o conhecimento aqui. E portanto, como eu estava a explicar, o conhecimento da consciência e a transformação do eu faz parte de um capítulo do curso. E quando tu compreendes qual o conhecimento que tu precisas de adquirir para o englobares numa estratégia, no plano de ação, automaticamente o teu eu inicia uma transformação. E assim foi. Portanto, o eu quero pegar nisto e explicar, porque isto é a base de tudo. E eu estou aqui a sorrir porque agora parece uma coisa muito simples depois de explicada e que realmente ajuda a ultrapassar dificuldades. E foi uma agonia, um sofrimento até que eu conseguisse descobrir isto, que realmente é uma coisa muito simples. Portanto, nós conseguimos aqui o eu, ok? O eu. Este gráfico vai ser adaptado a um outro, ok? Mais à frente. Muito idêntico, mas tem ali alguns pontos-chave. Mas antes de eu mostrar esse gráfico e de o explicar, não é? Eu vou ler o fundamental e o principal de como resumir o como e resumir tudo o que está aqui, como é que eu consegui passar das dificuldades às oportunidades e como é que eu percebi o porquê e como é que eu os consegui resolver. Então, vamos lá. Para transformar as dificuldades em oportunidades, é necessário mudar a mentalidade, transformar o foco da visão pessimista, frustrante, crítica e conformista numa visão de superação e resolução de obstáculos. Isto é o primeiro ponto. Anos mais tarde, eu compreendi que não fazia nada de errado. Eu simplesmente não tinha conhecimento suficiente para saber que uma estratégia precisa ter um plano de ação para conseguir alcançar o desejado. Eu não seguia um conjunto de ações ordenadas para alcançar metas e perdia-me no caminho. Apesar de ser persistente, determinada e aplicada, eu não tinha as minhas habilidades e os meus talentos desenvolvidos. Tinha muitas crenças limitantes e um comportamento padrão que precisava de ser alterado. Novos hábitos para desenvolver e retirar da vida tudo aquilo que já não me acrescentava mais, assim como toxicidades. Eu não sabia qual era a minha missão e o meu propósito de vida. Não tinha valores bem definidos. No entanto, eu tinha uma visão e uma vontade de deixar um legado. Percebi que o meu eu precisava de ser reestruturado. Então comecei a minha jornada de autoanálise, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, eu numa primeira fase, aqui está o porquê das dificuldades. Eu não tinha ferramentas, eu não tinha preparação, porque realmente nós estamos englobados num sistema de ensino que é igual para todos, mas nós não somos iguais. E, portanto, cada pessoa recepciona ou absorve o conhecimento académico de uma forma, mas faltam-nos ferramentas úteis à vida prática. E isso não se ensina nas escolas. E principalmente nas famílias, porque nem toda a gente tem a sorte
de vir de uma família estruturada, uma família que passe conhecimento, uma família unida e por aí fora. Portanto, o autoconhecimento, que é o conhecimento de si mesmo, é que é a grande chave para tu conseguires passar das dificuldades e a partir delas conseguir transformar em oportunidades. Porque às vezes as dificuldades que nós temos na vida são alavancas, são trampolins para nós conseguirmos fazer isto. Só que a maior parte das vezes nós estamos mas tão mergulhados nos problemas que nós não conseguimos ver soluções nenhumas. Porque eu estava tão mergulhada que eu não via soluções nenhumas, eu só via dificuldades. E aí está, eu numa primeira fase escrevi o livro Pontapés nas Dificuldades, porque eu fiz uma análise à minha vida por ordem cronológica, desde o nascimento, passando pela infância, adolescência, sistema de ensino, maternidade, mundo laboral, relações humanas, e até que descobri a importância da estratégia para conseguir ir do querer ao ter, porque eu nem sequer fazia a mínima ideia que uma pessoa poderia ter estratégias para a vida prática. Eu ouvia muito, eu realmente ouvia estratégias, mas achava aquilo muito distante, uma coisa algo associada ao mercado da gestão de empresas, era assim uma coisa, parecia um bicho, uma coisa assim do outro mundo, e eu nem sequer percebia que estratégias podiam ser adaptadas à vida prática, coisas pequenas coisas. E portanto, num segundo período de tempo, eu fiz formações que estão aqui atrás de mim. Voltei. Peço desculpa porque fiquei sem memória. Então estava a dizer que num segundo período de tempo, eu fiz as formações que estão atrás de mim. São 7 formações ao todo. Eu fiz formação em coaching pessoal e profissional, PNL, Programação Neurolinguística, comunicação, moderação, técnicas de apresentação e visualização. Depois fiz marketing pessoal e digital. Depois gostei tanto de comunicação que fiz comunicação assertiva. E o último foi gestão do tempo e organização do trabalho. E realmente esse curso foi excelente, porque foi aquele curso que veio dar a resposta. Eu estava a ver o tempo, veio-me dar aquela primeira resposta que eu esforçava e era muito trabalhadora e fazia muito, mas não tinha resultados nenhuns. Pois bem, é porque trabalhar muito de forma pouco produtiva é que não gera resultados. E isso aprende-se, adquire-se técnicas, ferramentas para isso acontecer. E eu não sabia. Portanto, ainda achava que eu era incompetente e que era preguiçosa e porque tinha as coisas não sei quê e blá 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 blá, porque a gente ouve muito daqui, ouve muito dali. E não, porque até saber ouvir conselhos é preciso ter filtro. Isso também está no curso online. E portanto, para explicar que num terceiro momento, o que é que eu fiz? Eu compactei todo o conhecimento. Porque realmente, como eu já referi, foram quase 10 anos dos 25, 26, talvez aí, até agora, e que realmente 10 anos passa a voar, é muito tempo para... Eu estou aqui à procura de uma coisa muito específica. São 10 anos, é muito tempo de vida para perder com coisas que realmente podem ser evitadas se tivermos conhecimento, ferramentas e sabedoria. E, portanto, eu estava a explicar que Estava a explicar que compactei todo o conhecimento, como eu já tinha explicado neste segundo livro. Todo o que está aqui atrás foi compactado de uma forma bastante não superficial, mas com os itens principais para que uma pessoa que seja autodidata, que goste de aprender, que goste de ir atrás das coisas, não fique perdida. Tenha uma estrutura para seguir, uma estrutura com todas as ferramentas, como se fosse uma receita de bolo. Ou seja, o meu objetivo, e aliás eu tenho aqui um capítulo no Pontapés nas Dificuldades,
intitulado A Fórmula na Teoria, que faz uma comparação, exatamente, que faz uma comparação, a Fórmula na Teoria, que é o capítulo 50, faz uma grande comparação com uma receita de bolo, porque eu queria que a fórmula fosse uma espécie de base de receita de bolo. E, portanto, nós só temos que saber quais é que são os ingredientes chave, o chave, ok? Que é a estratégia. E, portanto, o chave nós já sabemos, e os outros ingredientes são como as nossas habilidades, os nossos talentos, as nossas crenças, se nós temos algum trauma ou não temos algum trauma, se temos que ir tratar e arranjar ferramentas com os profissionais competentes nessas áreas, se nós temos que arranjar novas habilidades, que conhecimentos é que precisamos ter, saber começar a fazer testes, saber a nossa personalidade, o nosso temperamento, aquilo que nós gostamos, as pessoas que nos rodeamos, que tipo de programas de televisão é que nós vemos. É tanta coisa. Os tais ingredientes, são tantos ingredientes que são necessários colocar, que isso é uma coisa bastante subjetiva, mas a base é igual para toda a gente. E, portanto, eu consegui aquilo que eu queria, que era arranjar a tal fórmula que me resolvesse problemas e que me explicasse como ir do querer ao ter. Chama-se estratégia. E, portanto, a chave disto tudo está neste gráfico. Este gráfico aqui, que está no e-book, que é o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Porque o que é que quer dizer? Quando o autoconhecimento é o conhecimento da fórmula, o conhecimento que precisas de adquirir, nasce o processo de desenvolvimento pessoal como sendo a tua estratégia principal. O conhecimento de ti mesmo, o autoconhecimento, possibilita potencializar as tuas habilidades e talentos, desenvolvimento pessoal, para conseguires alcançar os teus objetivos. Portanto, tens que dar aqui uma vista de olhos com mais calma, que tem os outros gráficos. Tem aqui os gráficos-chave. E estes gráficos-chave são super importantes. Também foram desenvolvidos por mim. Em que eu adoro este gráfico. Este gráfico, que tem o tal eu, onde tu começas a ver as características do eu, ok? Assentes na autoimagem, autoestima, autoconfiança e diálogo interno. Isto é fundamental. Isto precisa de ser trabalhado. Valores, ok? Valores em princípios, inteligência emocional. Ter inteligência emocional faz toda a diferença. Atitude, comportamento. Depois, fé, pensamento e a palavra. As três forças incalculáveis. Depois há mais abaixo talentos, crenças, competências, habilidades, personalidades. E alinhar, que era algo que eu também não sabia, alinhar missão, visão, propósito de vida e legado. E explicar, isto também está no curso, explicar o que é que isso é, com calma. E lá está, também lá tem aqui a ferramenta. Este gráfico também fui eu que o criei, com a tal fórmula eu mais conhecimento igual a sucesso, como se fosse aquele mecanismo com alavancas, aquele mecanismo das rodas dentadas do relógio. O relógio só funciona se estiver a trabalhar. E, portanto, essa fórmula tem que entrar em ação, o eu tem que ser autodesenvolvido, não é? O eu da fórmula tem que ser autodesenvolvido. Aliás, eu tenho aqui, é mais fácil explicar por aqui, não é? Aqui. Eu, conhecimento e sucesso. Portanto, o eu tem que ser autoanalisado, tem que ser autodesenvolvido, tem que ter habilidades, tem que ter ferramentas. Essas habilidades está aqui no conhecimento. Uma pessoa que tem inteligência emocional vai conseguir responder de uma forma completamente diferente da outra que não tem. Uma pessoa que se conheça bem, que saiba a sua personalidade, o seu temperamento, as suas habilidades, vai ter uma resposta e vai ter um foco na vida completamente diferente daquele que não tem. E o sucesso, isto também tem que ser desmistificado, porque criou-se uma imagem de uma coisa surreal e não. Cada pessoa tem
um sucesso específico ou vários sucessos específicos. Porque uma pessoa que queira, por exemplo, e aqui eu vou dar vários exemplos, uma pessoa que queira ter paz interna já é um grande sucesso nos dias de hoje. Uma pessoa que queira ter uma vida tranquila ou que queira adquirir abundância, muitas vezes não consegue por causa das crenças e dos paradigmas que tem. Tudo tem um porquê. Só que esse porquê tem que ser descoberto, tem que ser autoanalisado e tem que ter as ferramentas para chegar lá, que é o que o curso permite. E, portanto, vamos ver aqui, para acabar esta palestra, dentro, aqui como eu estava a explicar, dentro desta fórmula, ok? Porque aqui é que eu consigo explicar isto das rodas dentadas, ok? Conhecimento. Mais conhecimento igual a sucesso. E eu queria explicar de uma forma simples, prática, objetiva e concreta como é que se elabora estratégias para a vida prática. Eu estava a olhar de forma errada. Peço desculpa. E, portanto, eu queria perguntas-chave para conseguir fazer aqui no conhecimento, ok? Saber que conhecimento é que eu ia pôr, porque eu não vou pôr qualquer conhecimento, não é? E, portanto, eu criei um método. Isto já está aqui a piscar, voltando à última parte da palestra. Agarrado à fórmula eu mais conhecimento igual a sucesso, eu criei um método das 4 perguntas como orientador e o ponto de partida para a tua estratégia. Como é que eu estou no presente? O que é que eu desejo alcançar ou transformar? O que é que eu preciso de saber e fazer para alcançar o meu sucesso? E qual o conhecimento útil que eu preciso de adquirir para englobar na minha estratégia e que me permite chegar ao sucesso? Ou seja, o método das 4 perguntas está ligado à fórmula e elas trabalham em conjunto, porque uma tem visão abrangente e panorâmica e a outra é um ponto de partida para construir a estratégia. Portanto, quando aqui eu falo a terceira e a quarta pergunta que estão agarradas uma à outra, ela aqui mostra o plano de ação. E isto é que permite alcançar objetivos. Temos um vídeo específico que irei fazer só sobre a fórmula e o método das 4 perguntas. Para acabar a palestra, eu deixei uma página sobre recomeçar, planear e estruturar a vida em qualquer área e os pontos principais que são necessários para que isso aconteça. Assumir autorresponsabilidade pela própria vida, identificar as dificuldades a superar, descobrir as causas que provocam as dificuldades, aplicar a fórmula eu mais conhecimento igual a sucesso, analisar o eu, verificar padrões de comportamento, redes de contactos, habilidades, talentos, crenças limitantes, paradigmas, acontecimentos positivos e negativos na tua vida. Alinhar missão, propósito de vida, visão, valores, habilidades e talentos. É importante ter um foco principal na vida para saber quais as direções a tomar. Aplicar o método das 4 perguntas na construção do teu plano de ação. Compreender o que pode ser melhorado ou transformado. Construção de um plano de ação e focar na tua estratégia. Mudar a mentalidade e retirar da vida tudo aquilo que não te agrega valor. Eliminar toxicidades, não fazer comparações com os outros, ressignificar a vida. Aprender a organizar e a gerir o tempo, ter tempo de reflexão para alterar o estado de consciência e a percepção de ti mesmo, desenvolver autoconsciência dos teus pensamentos, emoções e ações. Portanto, isto tudo são pontos-chave para conseguir reestruturar a vida. E está tudo muito bem explicadinho passo a passo para conseguir fazer isto no curso online. Portanto, espero que esta palestra, com o depoimento da minha história, de todo o percurso que eu fiz, eu espero que enquanto a ouviste,
alguma coisa tenha feito aí o clique e que sirva principalmente para ser o teu ponto de partida para a tua transformação, seja lá o ponto de partida, seja lá o sítio onde tu te encontras agora. Tudo tem solução.